Você já bebeu seu cafezinho hoje? O café é uma bebida produzida a partir dos grãos torrados do fruto do cafeeiro. Mas você sabe qual é sua origem? Assim como os migrantes, o café também vem de longe. Sua origem é na Etiópia, país situado no continente africano. O café é até hoje utilizado em rituais na Etiópia, mas foi a Arábia a responsável pela propagação da cultura do café. A partir do século XVII, o café começou a ser saboreado no continente europeu, e foram os holandeses que conseguiram as primeiras mudas de café e realizaram plantações experimentais. Foi por meio das Guianas que chegou ao norte do Brasil o café, no início do século XVIII. Com o declínio da mineração em Minas Gerais e do cultivo de cana-de-açúcar no Nordeste, abriu-se a possibilidade de introdução da cafeicultura no Sudeste do Brasil, utilizando no início a mão de obra escrava. Com a abolição da escravidão, o Estado de São Paulo, aliado aos barões de café, montaram uma estrutura de propaganda, subvenção e acolhimento de imigrantes, principalmente europeus, que em São Paulo são recebidos pela Hospedaria de Imigrantes do Brás. A vinda de imigrantes europeus para São Paulo tinha também outro propósito: o desejo de embranquecer a sociedade brasileira. Os africanos traficados para o Brasil foram marginalizados e passaram a habitar as periferias da cidade, sem conseguir se integrar no mercado de trabalho. Para que os imigrantes pudessem se estabelecer, empresas contratantes desalojam e exterminam alguns grupos indígenas que habitavam a região sul do Brasil. Os italianos chegam em maior número, e sua maioria vão para as fazendas do interior paulista, onde trabalham em regime de semi-escravidão. Na virada do século XIX, o Brasil corresponde a 80% da produção de café. E toda euforia na economia fazem com que os produtos sejam produzidos mais que o consumo de mercado. E assim, o preço do café despenca e sacas excedentes foram queimadas. A crise é contornada pela política do café com leite, que alterna a presidência da República entre paulistas e mineiros. Em 1906, o Convênio de Taubaté faz com que a produção excedente de café seja comprada pelo governo. Então, o Brasil contrai novos empréstimos estrangeiros e compensa o prejuízo dos fazendeiros de café. O café é plantado por meio de mudas e sementes, e no Brasil, setembro é o mês ideal para seu plantio. A primeira florada vem somente após 3 anos, e apenas no 4º ano se faz a colheita. Após a colheita, vem a etapa de limpeza do café, que os coloca em máquinas ou em peneira para tirar suas impurezas. Logo após, vem a lavagem dos frutos, onde são levados para o terreno e espalhados com rodos para secar ao sol. Depois de seco, o café é levado para a tulha, que consiste num galpão de armazenamento. O café é então despolpado para o aproveitamento dos grãos ou sementes. Esse processo pode ser realizado manualmente ou com a ajuda de máquinas, que além de separar os grãos da casca, fazem o polimento e a ventilação.
Finalmente, os grãos são torrados e moídos, dando origem ao pó do café. Para cada cafezinho que você tomou, foram mais ou menos 7 gramas de café. Isso quer dizer que ao longo de um ano, tomando um cafezinho por dia, você teria usado um pouco mais de 2,5 kg de café. Parece muito, mas não é. Cada brasileiro consome, em média, quase 6 quilos de grãos por ano, ou 5 quilos de pó de café. Isso quer dizer que em 2009 vamos consumir mais de 18 milhões de sacas. Colocadas lado a lado, elas iriam do Rio de Janeiro até Tóquio. Cada saca tem 60 quilos de café brasileiro, o que é igual a 1 milhão de toneladas, que é mais ou menos o peso da metade dos elefantes da África. Falando em África, você sabe qual é a história do café? Então vamos resumir 1.500 anos em 1 minuto. Há muitas lendas sobre a descoberta do café. A mais conhecida é a do pastor Caldi, criador de cabras na região da Abissínia, que hoje é a Etiópia. Ele viu que suas cabras ficavam mais saltitantes quando comiam pequenas frutas avermelhadas. Mostrou a outro monge que provou as frutas e dizem, a oração nunca foi tão animada quanto naquela noite. Mas quem difundiu a bebida pela Europa foram os árabes, que esconderam as plantações até o século XVII, quando os holandeses conseguiram cultivar as primeiras mudas no Jardim Botânico de Amsterdã. Aliás, foram eles que levaram o café para a ilha de Java, na Indonésia, onde ele é cultivado até hoje. Os franceses receberam uma muda como presente dos holandeses e levaram para a ilha de Martinica, no Caribe, de onde o café foi levado para outras regiões da América Latina. No século XVIII, o sargento-mor Francisco de Melo Palheta consegue sementes do café na Guiana Francesa, que foram plantadas no estado do Pará. Como o nosso clima é muito propício para o café, é no Brasil que a bebida se torna uma das mais populares do planeta. Ufa! Sim, o Brasil adora café. E olha que nem somos nós os maiores consumidores do mundo. Só perdemos para os Estados Unidos. Mas onde não tem para ninguém é na produção e exportação. 1/3 do café que circula no mundo é produzido no Brasil. Somos os maiores exportadores dessa commodity. O quê? Você não sabe o que é commodity? Eu também não sabia até contar essa história. Commodity é um produto em estado bruto que tem cotações no mercado internacional, como algodão, trigo, cobre, pescados. Café é a segunda maior commodity do mundo, perdendo só para o petróleo, que o Brasil também produz. Em 2009, estima-se que serão produzidas mais de 39 milhões de sacas no Brasil, que vão seguir para os 4 cantos do planeta. Para produzir todo esse café, geramos 8 milhões e 400 mil empregos diretos e indiretos. O café, além de tudo, é assunto. No Twitter, por exemplo, a marca mais comentada do mundo é Starbucks, uma cafeteria que usa café brasileiro da região de Minas Gerais. Ou seja, fala-se mais de café do que do Google. Pega essa, Google! Da Apple e da Microsoft. Café também é saúde. Tem vitamina B, cálcio, potássio e antioxidantes, que combatem radicais livres. E vamos combinar que quando vem caprichado, café é uma delícia. Quer ver só? Faz um teste. Fecha os olhos. É sério, fecha os olhos. Agora lembra do seu café da manhã. Na hora em que você chega no trabalho. Lembra daquela volta do almoço. Do encontro com os amigos. Dá até para sentir o cheirinho, né? O café é a melhor desculpa para uma boa conversa.